Uma ótima sexta-feira para você, que Deus abençoe grandemente seu dia, né? Que nós possamos cumprir aí tudo aquilo que foi proposto na semana. Como é que ficou o teu planejamento da semana? Deu conta? Ainda tem um dia inteirinho para você, um dia inteirinho. Dá tempo de fazer muita coisa. Oi, Rose, bom dia, tudo bem? Então, vamos continuar a leitura de Romanos, estamos já nos finalmente do livro, né? Quanto ensinamento tem aqui. E esse capítulo 12 é todo voltado a instruções ali para a igreja, instruções para nós como igreja, corpo de Cristo, instruções para mim, para você, de como conduzir o nosso caminho, a nossa vida, tomando as melhores decisões, fazendo as melhores escolhas, agindo da melhor forma, da forma como o Senhor nos instruiu a fazer. Porque não tem como a gente alcançar bons resultados, né, fazendo coisas ruins, ou obter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. A gente precisa mudar, precisa renovar a nossa mente, né? Como fala bem no comecinho desse capítulo, transformar a nossa mente, renovando aquilo que a gente pensa. Às vezes pensa coisa que tá velho já, tem que sair dali, né? E pensar de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, de acordo com a verdade. Oi, Kátia, beijo. Então, vamos ler, né? Que essa palavra, ela fala por si mesma. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então, que a nossa vida glorifique ao Senhor. Não é uma atitude, não é você ir até uma igreja, até um local e prestar um culto ao Senhor, uma gratidão, mas fazer da sua vida um próprio culto ao Senhor. Né? Que lindo isso! E no capítulo, no segundo versículo, ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outra tradução, né, a revista corrigida, ela disse: não vos conformeis com esse mundo. Opa! Eu tô sem meu tripé aqui, ó, tô apoiando meu celular aqui. Oi, Lu! E se cair, a gente levanta de novo, não tem problema, né? Mas ali, quando naquela tradução que fala não vos conformeis com esse mundo, né? Eu consegui entender ali o que Paulo tá dizendo nisso, porque a gente faz os sabonetes ali, né? Pega um sabonete líquido, ele não tem forma nenhuma, e você coloca ele dentro de uma forma, dentro de um formato. E ele vai ficar com o formato daquilo que você colocou, né? E quando a gente se conformar é tomar um formato daquilo que está aí no mundo, imitar as coisas que não são conformes à palavra de Deus, a gente não consegue experimentar a vontade de Deus para nós. Por isso que às vezes Deus tem que quebrar os sofismas dentro de nós, dentro da nossa mente, né? Os sofismas são mentiras que de tanto serem repetidas se tornam verdades para nós, e a gente vai repetindo. É um ditado popular, é alguma coisa que denigre a verdade da palavra de Deus, que não fala aquilo que Deus fala a nosso respeito. E quando a gente vai quebrando essas barreiras dentro de nós, essas fortalezas, esses pensamentos, a gente vai experimentando a vontade de Deus para nós. Começa a sair da tua boca palavras de ânimo, palavras de incentivo, palavras de otimismo, porque a Bíblia diz, né, que o coração fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se você está cheio de desânimo, né, cheio de indignação com as coisas que estão acontecendo e reclama disso, daquilo, né? Sempre vai haver essas coisas enquanto as pessoas escolherem viver afastadas de Deus. Vai haver a injustiça, vai haver a ingratidão, né? Mas a gente pode viver diferente. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor para ser luz nessa terra, né? Luz do mundo, sal da terra, como Jesus disse. O sal é aquele que dá o gosto, tempero, aquele que modifica aquilo que está insonso, né? E a luz do mundo que vem iluminar onde está em trevas, onde não está claro.
não há clareza nas coisas. E se a gente se conformar com esse mundo, tomar o mesmo formato, logo a gente está fazendo as mesmas coisas, está murmurando, está reclamando, está falando de política, está falando disso, né? Pejorativamente de alguém, de uma pessoa, de outra, e isso não cabe a nós. Como a gente leu nos capítulos anteriores, nós não somos juízes de ninguém. Cabe a nós orarmos, né? Que é o que a palavra diz, para a gente orar até pelas nossas autoridades. E buscar viver diferente do fluxo desse mundo, para que a gente possa experimentar na nossa vida essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para nós, Deus tem o melhor. No versículo 3, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim, cada um de nós tem um corpo como muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros, né? Vamos parar um pouquinho aqui. Não tem um conceito elevado de si mesmo, sabe? Ninguém é melhor do que ninguém. Não é porque você tem uma habilidade diferente daquele que está do teu lado, te torna melhor do que ele. Às vezes ele tem uma habilidade que você não tem e que o torna melhor naquilo que ele faz. Então, todos nós somos especiais naquilo que Deus nos formou. Deus não formou ninguém. Paulo, terminou ainda, Paulo. Deus não formou ninguém com defeito. Nós não temos defeitos, nós temos características que precisam ser trabalhadas ali para servir o próximo da melhor maneira. Faze ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a você. Esse é um mandamento que resume todos os 6 últimos mandamentos da tábua da lei de Moisés. O primeiro, os 4 fala do nosso amor para com Deus, por isso que Jesus disse, né? Dá para resumir toda a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E ele falando ali do corpo de Cristo, que todos nós dentro do corpo de Cristo, assim como o nosso corpo tem membros diferentes, o olho não é boca, a boca não é o pé, mas a gente precisa um dos outros, da mesma forma na comunhão dos santos, nós precisamos uns dos outros. O dom que está na minha vida não é o mesmo que está na tua, o dom que está na tua vida, outras pessoas precisam dele também. E assim a gente vai vivendo em comunhão e vamos sendo abençoados uns aos outros. Paulo fala, acho que no livro de Coríntios, que ele diz assim, a Bíblia nem em um lugar fala que você é obrigado a ir na igreja para servir a Deus. Deus não fala isso, ele quer que você tenha uma intimidade com ele, uma comunhão com ele. Mas Paulo diz que é na comunhão dos santos, é dentro da igreja onde congregam todos os dons. Então, quando a gente está nessa comunhão, é muito mais fácil Deus alcançar aquilo que precisa ser trabalhado em nós, através do dom que está na vida do outro irmão. É um dom de cura, é um dom de discernimento que faz você ter clareza naquilo que você não está conseguindo ver. São tantas coisas ali que você pode ser edificado mais rapidamente dentro da comunhão dos irmãos. Então é maravilhoso a gente viver. Deus nos criou assim, né? Para vivermos em comunhão, para um servir ao outro. Então vamos lá no 6. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Profetizar, né? Lá no capítulo 12 de Coríntios, Paulo fala assim que todos podeis profetizar. Doutora Denise, né? Seja bem-vinda. E isso é interessante. A gente às vezes pensa assim, mas quem sou eu, né? A mania de se diminuir diante das coisas, quando Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Você é a imagem e semelhança do teu Deus, do teu Criador. Então, todo dom, a partir do momento que a gente reconhece o Evangelho de Jesus como verdade, né? E confessa isso, declara isso pela nossa própria boca, pela nossa vontade, como a gente leu ali em Romanos 10, 9, e tá lá escrito também em Efésios 1, 13, onde ele diz assim, que a partir do momento que você creu naquela palavra do Evangelho e declarou isso, viveu isso, esse Espírito Santo passa a selar você com o selo da promessa.
e a promessa de uma vida eterna com Deus, e a partir dali esse Espírito Santo vai nos guiando a direção do cumprimento daquilo que é o nosso propósito nessa terra, porque Deus nos criou com um propósito, nós temos uma identidade celestial, né? E quando a gente vive isso que Deus nos criou para ser, nós encontramos a verdadeira paz, a paz que Jesus disse lá, né? Que não é uma paz circunstancial como o mundo conhece, mas uma paz que excede qualquer entendimento. Você está no meio do caos e você tem paz, né? Nossa, minha garganta tá muito ruim hoje. Vamos lá. Então, o profetizar, que Paulo disse que está disponível a todos nós, a partir do Espírito Santo de Deus, que você recebeu como um selo da promessa, ele está habitando aí dentro do teu espírito. Então, sim, você pode profetizar. Profetizar é repetir aquilo que Deus fala ao teu coração. Lembra lá no Antigo Testamento que tinham ali os sacerdotes e os profetas, né? Era uma unção de Deus sobre algumas pessoas para realizar essa obra de Deus. Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo não tinha sido ainda derramado sobre toda a carne. Foi profetizado pelos profetas, o profeta Joel falou bastante a respeito disso. Lá no livro de Joel, no capítulo 2, ele diz, né, que naqueles dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, né? E todos profetizariam, falariam em nome do Senhor, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões. Então, profetizar é repetir aquilo que Deus fala ao teu coração, não é falar da tua própria boca coisas aleatórias, mas quando o Espírito Santo fala algo ao teu coração e você crê, nós já comentamos isso essa semana, que quando você verbaliza algo, é porque você está acreditando jamais naquilo que você está falando. Enquanto ele só faz parte do pensamento teu, você nem fala para ninguém porque tem receio de falar. Mas quando você começa a falar a respeito disso, ele se torna mais real para você. E quando o Espírito Santo fala ao teu coração e você repete isso, tem poder para transformar. A Bíblia fala assim, que aos seus anjos Deus dá ordem a nosso respeito. Lá, Salmo 91, né? Quando a gente fala a palavra que Deus falou no nosso coração, os anjos reconhecem essa autoridade que sai da nossa voz e tem ordens do céu para executar, né? Nós damos ordens no mundo espiritual quando a gente repete aquilo que Deus fala conosco. É muito poderoso, gente, é muito poderoso isso. E tem, além de todos nós podermos profetizar, a partir da tua comunhão com Deus, você declara aquilo que Deus fala ao teu coração com força, né? Com credibilidade, né? Com fé, e assim será. Jesus, ele disse isso, que tudo é possível, né? Aquele que crê. E ainda existem os dons de profetizar. Quando a Kátia está falando ali, né? Jesus sempre fala em nossos corações, sempre, Kátia, sempre. Tem um filme que eu amo, esse filme, eu já perdi as contas de quantas vezes assisti aquele filme, que é o Conversando com Deus. É uma história real do escritor Neil Walsh, e ele escreveu esse livro, virou um best-seller, e são vários, acho que tem pelo menos 3 edições, Conversando com Deus 1, 2 e 3, né? E ali ele foi transcrevendo tudo aquilo que Deus ia falando ao coração dele. E além de edificar a vida dele, foi edificando a vida de outras pessoas e foi multiplicando aquela mensagem. E Deus operou grandemente através da vida dele nesse livro. E nesse livro ali tem o filme, né? Conversando com Deus. E no filme ele tem um trecho lá que ele tá na frente do espelho, bravo, né? Que as coisas não estavam acontecendo da forma como ele queria que fosse. E ele falando ali com Deus, né? O que você quer de mim? Né? E Deus falou assim pra ele: o que eu quero de você? O que eu quero de você é o que você quer de você. Eu quero que você seja feliz, né? Então, às vezes a gente se equivoca nisso, né? Que acha que Deus quer algo de mim, que tá inatingível. Não, Deus, ele só quer que você seja feliz nessa terra, e ele sabe que você só vai ser feliz vivendo dentro dessa boa, agradável e perfeita vontade dele. Por isso que ele fala tanto, né? Olha, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração.
né? Atenta para aquilo que eu estou falando, anda nessa direção. Nós lemos aqui já 2 vezes o livro de Provérbios, eu li na versão revista e corrigida, depois eu li de novo na NVI, e quanta sabedoria está escrito ali naqueles versículos. E Deus falando, no capítulo 8 especialmente, só fala a respeito dessa sabedoria de Deus, o quanto a gente buscar essa sabedoria de Deus no nosso dia a dia faz toda a diferença, porque nós não temos todo o conhecimento, mas Deus que nos criou e habita dentro de nós tem. Então quando a gente para ouvir a voz dele, que é sutil e suave dentro de nós, a gente precisa se aquietar para poder ouvir essa voz, né? A palavra fala isso, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando a gente aquieta a nossa alma, né? Medita na palavra, né? Aquieta o teu coração, Deus vai falar ao teu interior, Deus vai falar com você. E eu citei esse livro por conta disso que a gente estava falando, né? Nesse livro ele fala assim, eu falo com todos, né? Deus falando com o Neil Walsh, ele traduzindo, falando ali, eu falo com todas as pessoas, a questão é, quem ouve? Né? Aí passa umas cenas assim, no que mais se você tiver a oportunidade, assista, acho que tem até no YouTube ainda, conversando com Deus. E a questão é, quem que ouve? Quem que consegue parar no meio dessa agitação toda que a gente vive para ouvir a voz do Espírito Santo? A gente precisa parar. A oração com Deus, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. Você está falando com alguém que é real, então para ouvi-lo também. Se você tem só 5 minutos, não tem problema. Tira ali metade desse tempo, conversa, fala com Deus, e o outro metade, para ouvi-lo, porque ele vai falar ao teu coração. E pela sua fé, repita aquilo que ele está falando e viva essa palavra, porque essa sim é a verdade a teu respeito. Aquilo que Deus pensa sobre nós e não as vozes que estão ao nosso redor. Essas têm que ser ignoradas, né? Então, se alguém tem o dom de profetizar, né? Paulo fala que além dessa capacidade de ouvir ao Senhor e repetir, e isso é a profecia, existe ainda o dom dado pelo Espírito Santo de profetizar. O dom profético, ele consegue observar a movimentação do Espírito Santo de Deus dentro da igreja, dentro da nação, dentro do mundo, daquilo que Deus está fazendo, e direcionar os outros dons, né, as outras ações dentro do corpo de Cristo, para que a vontade de Deus se estabeleça. É maravilhoso o dom de profetizar. E Paulo fala que está acessível a todos nós, né? Pedir com zelo, né, os melhores dons, e Deus vai te dar os dons à medida que você serve. Quanto mais você servir, mais Deus vai derramar desses dons na tua vida, para que você faça ainda mais pela vida do outro. E quando a gente nos doa para alguém, nós somos os primeiros a ser abençoados. É lindo demais a forma como Deus nos criou para viver em comunhão e para servir, para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos, né? No 7, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Você viu como os dons estão relacionados àquilo que você gosta de fazer? Então faça com excelência. Às vezes o teu dom é dar um bom dia para alguém, né, pela manhã. Às vezes a pessoa está precisando tanto. E abençoe a vida das pessoas que estão à sua volta, né? Quando a gente fala com verdade, com fé, aquela palavra toca aos corações, né? Segunda-feira, achei interessante, eu tenho um curso que eu faço à noite, na segunda, e a hora que eu estacionei, assim, veio uma senhora, assim, até me assustou um pouco, né, que eu tava meio distraída, e eu saindo do carro, ela parou na janela, assim, pedindo dinheiro, alguma coisa, e eu não tinha, né, a gente não anda com dinheiro, e quando tem, vai rapidinho, porque cada esquina tem alguém pedindo, né, e aí eu falei pra ela, eu não tenho nada de comida aqui dentro do carro, não tenho nada. Eu falei assim, mas que Deus te abençoe. Eu falei, é isso que eu tenho nesse momento, e é isso que eu declaro sobre a tua vida. E a mulher começou a chorar, né? E começou a falar da vida dela, e eu fui caminhando com ela até chegar lá na porta do curso, né? E é interessante isso, porque
mesmo uma simples palavra, né? Que Deus te abençoe. Se é Deus que está movendo você a falar, a pessoa vai sentir o poder dessa palavra e vai causar transformação na vida dela. Você pode ter certeza, porque a Bíblia fala que a palavra não volta vazia, né? Então, exercer o dom que que Deus nos deu na vida do próximo, é amar a Deus também. Jesus falou isso, né? Aquilo que você faz aos meus pequeninos, é a mim que você está fazendo, né? É o nosso maior culto racional a Deus, viver de acordo com a vontade dele, né? Vou repetir o 8 ali. Se é dar ânimo, que assim faça. Se o seu dom é dar ânimo a alguém, então faça. Que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria, né? Com alegria. Tem um outro trecho que Paulo fala, né? Tudo com o que fizer, faça como que para o Senhor e não para os homens. Quando a gente vê isso no nosso dia a dia, você vai limpar uma casa, você não vai limpar a casa para que seus filhos vejam, para que seu esposo veja, para que as outras pessoas vejam, reconheçam que você é esforçada, né? E fez. Aí às vezes você não tem esse reconhecimento, aí você se frustra. A hora que chega alguém em casa, você já chega brigando, que ninguém faz nada nessa casa, que é tudo eu, né? E quando você muda o foco daquilo que você faz e faz como que para o Senhor e não aos homens, tudo muda. Tudo muda, não é para ter reconhecimento que você faz o que você faz, mas você faz para honrar o Senhor e Ele recebe aquela honra e você está feliz. Não importa se as pessoas vão reconhecer aquilo que você faz, não importa se alguém está vendo aquilo que você faz para honrar ao teu Deus e Ele recebe isso e Ele te abençoa, né? É muito melhor a gente receber essa recompensa do alto do que receber aqui da terra. Quando Jesus estava lá parado na frente lá do gasofilácio do templo, olhou observando as pessoas colocarem as suas ofertas, né? E os apóstolos ali com ele. E chegou aquela viúva pobre e depositou umas moedinhas ali, enquanto os outros colocavam quantias numerosas, né? Só faltava tirar foto e postar no Instagram, né? E Jesus disse, né? Esses aí, ó, já receberam a sua recompensa. Eles estão sendo aclamados pelas pessoas por conta da sua generosidade. Já receberam. Daí ele falou, agora essa viúva aqui, ela deu tudo que ela tinha. Ela deu mais do que qualquer um deles, porque ela deu tudo que ela tinha. E ela não estava preocupada em ostentar nada, mas em agradar o Senhor com aquilo que ela tinha, né? Que a gente possa agradar ao Senhor com aquilo que nós temos, seja lá qual for o seu dom, né? Que você possa servir ao próximo como honra, como um culto agradável ao Senhor, e que Ele te retribua abundantemente. Amém? Vamos parar aqui, né? Que esse trecho, esse capítulo de Romanos não é para ler correndo, né? É para mastigar e meditar nessa palavra e trazer isso à luz do nosso entendimento para que a gente consiga viver. Não é, Deus não está interessado se a gente conhece a Bíblia inteira, de capa a capa. Ele está interessado no que você vai escolher para viver no dia de hoje, né? Colocar em ação. A palavra em ação é que traz vida. Amém? Beijo pra você. Um ótimo final de semana, gente. Divirta-se, divirta-se. Até segunda, se Deus quiser, a gente tá aqui de novo. Às 7h17. Olha o outro. E eu não sei o que eu falo no final da live, que ele sabe que acabou. Aí ele já vê, ó. E já vai lá pegar o brinquedo. Eu tenho que dar umas corridas com ele aqui. Ai, meu Deus. Vamos brincar então. Cadê o brinquedo? Foi buscar. Tchau, gente. Até.